O antigo livro de Enoque foi uma obra bastante popular nos primeiros 7 anos da história da igreja, mas misteriosamente desapareceu ao longo do tempo. Ninguém o republicou e ela permaneceu fora do radar até ser redescoberto pela região etíope, na Abissínia. O livro de Enoque foi de fato considerado proibido pela Bíblia, pois revelava profundas verdades sobre os mistérios da criação. Esse livro, repleto de narrativas envolvendo anjos caídos, gigantes violentos e cosmologia peculiar e revelações que poderiam alterar o mundo, e é classificado como um livro apócrifo do Antigo Testamento, abordando eventos ocorridos um século antes do nascimento de Jesus. A maioria das denominações cristãs não reconhece o livro de Enoque como uma escritura divinamente inspirada, e no final do século IV, o manuscrito original desapareceu. E foi somente em 1733, na Abissínia, Etiópia, que o manuscrito foi redescoberto, sendo incorporado apenas na seita cristã etíope. Hoje exploramos as revelações surpreendentes desse livro, considerado proibido na Bíblia. Enoque, o tataraneto de Adão e bisavô de Noé, viveu uma vida santa e fiel ao Senhor. Ele era pai de Matusalém, que detinha o recorde de longevidade mais longo do mundo. Enoque teve uma vida que desafiou as normas terrenas. A Bíblia destaca que ele foi levado embora por Deus após 365 anos na Terra, sugerindo um arrebatamento semelhante ao do profeta Elias. Andando na fé, ao longo de sua vida, Enoque confiou e obedeceu a Deus, sendo poupado da agonia da morte. Enoque é mencionado em diversas passagens, incluindo o Evangelho de Lucas, a Epístola aos Hebreus e a Epístola de Judas, reconhecido como um pregador e conhecido como o escriba do julgamento. Seu ministério foi um precursor na missão de Noé, que construía a arca para advertir o julgamento divino. Apesar do nível de imoralidade e impiedade de seu tempo, Enoque ergueu-se como pregador da justiça, proclamando o julgamento de Deus sobre a humanidade. Para compreender melhor as figuras míticas e as experiências sobrenaturais associadas a Enoque, é necessário voltar aos livros apócrifos por ele escritos, como, por exemplo, Os Rolos do Mar Morto. Essa coleção de textos foi descoberta em 1946 ou 47, quando jovens pastores, cuidando de suas cabras e ovelhas, encontraram potes de barro contendo couro e rolos de pápiro em uma das cavernas próximas a Qumran, no Mar Morto. Os pergaminhos, incluindo o livro de Enoque, dividido em 5 livros, revelam detalhes intrigantes sobre os eventos antigos e experiências sobrenaturais. Assim, o livro de Enoque, outrora proibido e perdido, ressurgiu para proporcionar um fascinante vislumbre de eventos e ensinamentos ocultos há séculos, desafiando as fronteiras do conhecimento religioso tradicional. As visões de Dran e as epístolas de Enoque, totalizando 100 capítulos, formam coletivamente o livro de Enoque. Essa compilação é composta por várias obras monumentais que apresentam Enoque a temas importantes como recompensas, punições, o fim do mundo e o julgamento final. O primeiro capítulo explora principalmente tópicos relacionados a anjos caídos, a árvore da vida, Jerusalém e o universo. O livro dos vigilantes relata a história dos anjos caídos de Gênesis, que seduziram mulheres, geraram os Néfilins e transmitiram conhecimentos sofisticados à humanidade. Isso que eventualmente levou ao grande dilúvio e à aniquilação desses seres. O termo Nephilim refere-se aos caídos, caracterizados como seres enormes, semelhantes a gigantes. A conexão entre os filhos de Deus e os Néfilins é interpretada de várias maneiras, como alguns acreditando que os filhos de Deus são anjos caídos, e os Néfilins são seus descendentes de mulheres humanas. Essa perspectiva encontrada no primeiro livro de Enoque é uma fonte judaica não canônica, mas ainda é amplamente aceita. O primeiro livro de Enoque também retrata os Néfilins como seres de estatura vasta. Alguns argumentam que é problemático sugerir que os anjos ou demônios poderiam procriar fisicamente com humanos. Uma interpretação menos sobrenatural propõe que os Néfilins eram simplesmente homens que se desviaram da santidade. Alguns teólogos sugerem que os filhos de Deus são descendentes do filho justo de Sete. Adão e os Néfilins eram membros da sua família que rejeitaram a Deus. Essa perspectiva, conhecida como a visão de Setita, recebeu o apoio de figuras como Santo Agostinho e os pais da igreja, além de muitos outros teólogos judeus. A visão de Setita frequentemente foi expandida com a noção de que as filhas da humanidade eram as mulheres ímpias da linhagem do filho ímpio de Caim. A estatura enorme dos Néfilins pode ser entendida literal ou simbolicamente, mas eles eram inquestionavelmente guerreiros formidáveis. A semelhança, uma narrativa apocalíptica sobre o Filho do Homem e o Ancião dos Dias, compreende a segunda metade do livro de Enoque. Essas antigas profecias de Jesus se alinham perfeitamente com a Bíblia e surpreendentemente se assemelham ao livro do Apocalipse. O livro astronômico descreve vividamente as estrelas e seus papéis, enquanto as visões do sonho oferecem uma profecia que abrange toda a história humana, desde o início até o fim, incluindo o julgamento final. O passado, o presente e o futuro são meticulosamente previstos, e a estrutura da profecia da semana se assemelha a um livro de Daniel. A seção final nos lembra dos princípios pelos quais nós devemos viver. Finalmente, os fragmentos de Noé oferecem um relato desconhecido de Noé na Bíblia, fornecendo insights sobre seu propósito de preservar toda a humanidade, bem como o sofrimento de seu pai, Lameque, e seu avô Matusalém.
Embora cada composição seja distinta, todas estão unidas por um tema fundamental: o castigo dos ímpios e a bênção dos virtuosos. O livro dos Mistérios de Enoque introduz várias referências que aparentemente contradizem a Bíblia, principalmente em relação à alegação de ascensão de Enoque ao céu. Noé é mencionado em Enoque, capítulo 10, versículo 1 a 3, criando um intrigante jogo entre esses textos antigos. O Altíssimo então falou com o filho de Lameque na presença de Uriel: em meu nome, vá até Noé e relate-lhe sobre o dilúvio solicitado por Lameque. Informe-o sobre o momento em que a terra toda entrará em colapso, pois está programado em que o dilúvio atingirá todo o planeta, destruindo tudo o que existe. Vale ressaltar que a Bíblia não menciona o retorno de Enoque à terra após ser levado para o céu. Então, como ele poderia ter conhecimento sobre Noé e o dilúvio, considerando que ele escreveu o livro de Enoque? Nos capítulos 10, versículo 8 a 9 do livro de Enoque, Deus atribui um demônio chamado Azazel toda a corrupção à terra. Ele alega que Azazel ensinou a prática de todo mal, poluindo a terra, exceto por Lúcifer, geralmente conhecido como Satanás ou Diabo. Nenhum outro demônio é mencionado na Bíblia. Isso não implica que eles não existam, mas simplesmente que não foram identificados ainda. A Bíblia afirma que Satanás é o responsável pelos problemas do mundo, sendo o autor do pecado. O que é o contrário do que é dito no livro de Enoque. A Bíblia afirma que Satanás e seus anjos perecerão no fogo do inferno. Isso indica que eles não estão dispostos a se arrepender, pois o arrependimento promete a libertação do fogo eterno. E a Bíblia não vacila em suas promessas. Tudo e todos têm a oportunidade de se arrepender. O livro de Enoque, o capítulo 13, linhas 5 a 6, sugere que os anjos caídos se arrependeram de suas transgressões. No entanto, a Bíblia contradiz essa ideia, afirmando que Satanás e seus anjos estão condenados ao fogo do inferno. A promessa divina que todos se arrependem pode escapar desse destino. O livro de Enoque também afirma que, após sua rebelião, os demônios não conseguiam mais entrar em contato com Deus, incapazes de falar com ele ou levantar seus olhos para o céu. Isso contrasta em Jó 1, onde Satanás dialoga diretamente com Deus no céu sobre o trabalho e a fidelidade de Jó. O retrato do céu no livro de Enoque difere da descrição bíblica, especificamente em relação aos materiais da cidade celestial. Em Apocalipse 21:21, descreve a base da cidade celestial como sendo feita de ouro, enquanto no livro de Enoque, capítulo 14, versículo 10, descreve-se como feita de cristal. Essas variações destacam inconsistências entre o retrato do céu e as escrituras bíblicas, como observados no capítulo 14, versículo 9 e 25.